A paz do Senhor, Brasil! Eu sou o pastor Gideão Carvalho, da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, aqui de Cariacica, Estado do Espírito Santo. Estou aqui com professores da nossa Escola Bíblica Dominical para mais uma lição. Desta vez nós vamos meditar na lição de número 8, que tem o seguinte título: Jesus viveu a experiência humana. Essa lição, acredito que vai falar bastante ao seu coração. Então fique ligado aí. E eu vou passar aqui agora, a oportunidade para que os professores se apresentem aqui para vocês. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o evangelista Jasson. Para mim é um prazer estar aqui com o nosso pastor Gideão, os demais irmãos que estão aqui, para juntos ministrarmos mais uma lição. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o diácono Gilson Júnior. É um prazer estarmos aqui para meditarmos juntos na palavra de Deus. A paz do Senhor, mis queridos hermanos. Aqui o pastor Miguel, feliz e contento nesta lição número 8, onde vamos a estar falando lo profundo da palavra do Senhor. Antes de começarmos, eu peço que você se inscreva no canal, dê um like, participe do chat, comente no vídeo, e você que está nos visitando, seja muito bem-vindo nesta aula. Então vamos orar com o evangelista Jasson. Amém. Vamos orar. Senhor meu Deus, queremos te agradecer por esse dia, por este momento, a qual estamos aqui para juntos ministrarmos mais uma aula dessa Escola Bíblica Dominical. Pedimos, ó Deus, a tua graça conosco, em favor dos professores que aqui estão, os alunos que estão nos assistindo. Nós te pedimos a tua graça, Senhor, e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. 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 A paz do Senhor, irmãos! Eu sou o Robson. Eu sou a Nayara. Estamos aqui reunidos para fazer a leitura bíblica em classe. Texto áureo. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus capítulo 4, versículo 23. Verdade prática. O Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Agora vamos para a leitura bíblica em classe, que fica em João, capítulo 1, 43 ao 51 e Mateus 26, 37, 38, 42. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe, e disse-lhes: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em que não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi, eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira? Crês? Coisas maiores do que essas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Mateus 26. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo segunda vez, orou, dizendo: meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Glória a Deus, irmãos. Tchau. Tchau. Meus irmãos, esta lição de hoje é uma lição que vai tratar da pessoa de Jesus Cristo. Jesus era uma pessoa com duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana. Nesta aula 8, nós vamos enfocar
a experiência humana de Jesus. Nós vamos mostrar Jesus como humano. Então vamos mostrar a sua natureza humana, a vida social de Jesus, a vida religiosa, suas experiências, né, as experiências que ele teve enquanto homem. E isso será muito importante para o nosso aprendizado. E vamos mostrar também algumas heresias acerca da pessoa de Jesus Cristo. Então, a experiência humana de Jesus marca uma referência para o desenvolvimento dos nossos relacionamentos com outras pessoas. Esse é mais um ponto que a gente vai ver nesta aula. Eu quero iniciar aqui pedindo aos nossos irmãos que comentem. Eu quero perguntar para o evangelista Jasson. Evangelista Jasson, a imagem de Jesus como um anacoreta, né, como um monge, como um eremita, né, como alguém que vive isolado da sociedade. Esse tipo de imagem é compatível com ele, com o nosso Senhor Jesus? Não, pastor Gideão. Esse tipo de imagem não é compatível com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver pela Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus, ele não viveu como um anacoreta, como uma espécie de monge, uma pessoa contemplativa, como esses monges são nos dias de hoje. Pelo contrário, Jesus ele teve uma vida social, Jesus ele teve uma vida religiosa, Jesus ele orava, ele buscava a Deus, então ele teve uma vida assim totalmente voltada para o seu, digamos assim, ministério terreno. Muito bem. Então Jesus não era um eremita, né? Agora, o evangelista Jasson, Jesus, em alguns momentos, a gente vê assim, lendo as escrituras, que ele se retirava, né, do meio onde ele estava para passar um tempo em oração. Então, como que a gente pode classificar esse momento em que Jesus se retira para se consagrar, para buscar a Deus, para orar, como diz lá em Lucas, capítulo 5, versículo 16. Há uma diferença muito grande entre essa atitude de Jesus e entre ser essa espécie aí de monge ou de anacoreta. Nós vamos ver que Jesus, ele sim, tinha os seus momentos, aos quais ele passava, ele se dedicava horas e horas de oração, as madrugadas, né? Quantas vezes nós vamos ler na Bíblia, ele indo para os montes orar, buscar a presença do Pai. E isso tem a ver também com o estudo da nossa lição, porque Jesus, ele tinha a sua humanidade. Ele possuía a sua natureza divina, mas ele também possuía a sua natureza humana. E possuidor dessa natureza humana, ele demonstrava a sua dependência do Pai, a sua dependência do Espírito Santo de Deus. Então ele necessariamente buscava a Deus, o renovo de forças, buscava a Deus a presença, a companhia constante do Espírito Santo, o fortalecimento espiritual da sua vida, nos dando exemplo que nós também, em algum momento da nossa vida, ou em vários momentos da nossa vida, deveremos também nos afastar um pouco e nos dedicarmos, passarmos um tempo a sós com Deus, buscando essa renovação, buscando esse conforto, essa presença do Pai, que vai trazer com certeza um grande fortalecimento espiritual na nossa vida cristã. Muito bem, então estamos vendo, irmãos, que o fato de Jesus se retirar em alguns momentos para lugares solitários para orar, não faz dele um eremita. Jesus era uma pessoa, né, que estava constantemente em contato com a sociedade. Pastor Miguel, como os evangelhos descrevem, né, a pessoa de Jesus? Bom, os evangelhos mostram que na persona de Jesus havia os elementos constitutivos dos seres humanos: corpo, alma e espíritu. O homem constituye de 3 elementos, ¿cierto?, que son conservados irreprensibles. La santificación es progresiva, iníciase en el día en que recibimos a Cristo como Salvador, o Señor de nuestra vida. Podríamos decir, el hombre pertenece a la tricotomía. Afirmamos que el ser humano es un ser tricotómico. O sea, Dios lo constituye de cuerpo, alma y espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:23, cuando dice que el cuerpo, la parte material, refiere al hombre exterior. Ya el conjunto inmaterial, formado por la alma y espíritu, que es envolvido por el cuerpo. La Biblia es denominado de hombre interior, conforme a las palabras del apóstol Pablo, que dice: porque según el hombre interior
tengo placer en la ley de Dios. Y asimismo también los evangelios nos revelan la dependencia humana da oração e do Espírito. Então Jesus, falando assim em termos de exemplo, Jesus nos deixou uma vara muito alta. Yo anoté aquí los hábitos de Jesús. Primeramente, él tenía disciplina, un hombre disciplinado, tenía hábitos de orar. También tenía una prioridad en orar. También tenía una intimidad para orar ao Pai. No era que oraba así porque sí. Él sabía que cuando él oraba al Pai. Y otra cosa, él tenía una dependencia de oración. O sea, sin oración no era Jesús el que conhecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. É incrível, né? Como Jesus, né, pastor Sim. Miguel, o pastor está colocando aí, como Jesus, apesar de ser Deus, ele vive a experiência humana, né? Vive a Em todo- experiência humana. De maneira assim plena, né? Vamos conversar com o diácono Gilson agora. Como era a vida social de Jesus? Será, diácono Gilson, que Jesus, por exemplo, gostava de festa? Será que ele gostava de gente? Será que ele gostava de pessoas? Será que ele gostava de estar com pessoas? Jesus, por exemplo, aceitaria um convite nos dias de hoje, assim, para um almoço na casa de alguém, um churrasco, né? Ou não? Ou Jesus era uma pessoa assim, muito antissocial. Como a gente pode entender a pessoa de Jesus? Então, pelos relatos que nós temos, né, nos evangelhos, pastor Gideão, fica muito claro a vida de Jesus. Sim. Como uma vida normal, como qualquer um outro homem. Isso. Né? Ele tinha uma vida normal, ele tinha amigos, parentes, né? Interagia com pessoas, né? Conhecidos, vizinhos, moradores. Né? Isto fica muito claro, né? A humanidade de Jesus, como os irmãos acabaram de colocar aqui, o fato de Jesus orar comprova a humanidade de Jesus. Sim. Então é o assunto da nossa lição, por a humanidade de Jesus, porque isso tem implicação para nossas vidas. Verdade. Em Marcos capítulo 6, Jesus começando ali o seu ministério, então Jesus chegando na sinagoga, ele começou a ensinar naquela sinagoga. Então as pessoas que estavam ali da região, do bairro dele, ficaram admirados. Da onde vem tanta sabedoria? Ele faz, da onde vem essas maravilhas que se executam pelas suas mãos? E eles ficaram admirados com aquilo ali. Não é esse o carpinteiro, filho de José? Não estão aqui seus irmãos, José, Judas, Tiago, não estão aqui também as suas irmãs? Então eles ficaram assim, admirados. Então isso fica comprovado como que Jesus ele tinha uma vida social assim, como carpinteiro, com certeza ele deve ter feito muitos serviços ali para muitos daqueles que estavam ali reunidos. Uhum. Então eles ficaram admirados. E Jesus veio como filho do homem e também como filho de Deus. Certa vez, é claro que ele procurou demonstrar mais a sua humanidade. Certa vez o próprio Jesus perguntou aos discípulos, né, que dizem os homens ser os filho do homem, né? Então eles ficaram falando, né? Uns dizem que o Senhor é profeta, Elias, ou um filho do profeta. E perguntou, e vós, que dizeis que eu sou? Então Pedro, cheio de ousadia, né, falou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Né? Então ele confirmou, eu sou Jesus, o homem, mas também eu sou filho de Deus. Amém. 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 Diácono Gilson, você tocou em alguns pontos aí. Eu só gostaria de voltar na questão, por exemplo, assim, da sabedoria que Jesus tinha, sobretudo na sabedoria que ele tinha na palavra. Quando ele falava a palavra de Deus, as pessoas ficavam encantadas com ele. Aí a questão é o seguinte, Jesus, pelo fato dele ser Deus, então será que Deus colocou nele assim, um chip a ponto dele saber de tudo? Ou ele era um homem, digamos assim, muito dedicado naquilo que fazia? Boa pergunta, pastor Gideão. Esse conhecimento de Jesus foi automático ou ele se dedicou para aprender? Eu acredito que ele se dedicou. A Bíblia registra que ele começou seu ministério com 30 anos. Eu acredito que ele, estudando o Antigo Testamento ali, ele estudando a própria história, que ele era o cumprimento de tudo aquilo que estava escrito. Ele mesmo falou, deu exemplo para a gente, aconselhou a examinar as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, né? E vós cuidais ter nela a vida eterna. Então, eu acredito que ele aplicou isso várias vezes no seu ministério, na sua tentação. Acredito que ele foi um aluno, assim, um estudioso das Escrituras dedicado. Amém. Amém. Tanto é que, no final, ele é chamado de mestre, né? Quando ele começa seu ministério, as pessoas olhavam para ele e o consideravam um mestre na palavra, né? Porque alguém muito dedicado. Agora, corroborando também com aquilo que os irmãos falaram sobre a pessoa de Jesus, a gente vê que uma das provas
da experiência humana de Jesus, né, é a própria encarnação. Né? E o que é a encarnação, ou a doutrina da encarnação? Né, nós sabemos que Jesus, ele é Deus. Jesus sempre existiu. Jesus é eterno. Ele sempre viveu com o Pai e com o Espírito Santo. Mas houve um tempo em que esse Jesus, a segunda pessoa da Trindade, se encarnou. Né? Ele veio e nasceu como homem. Então, a encarnação e os desdobramentos dessa encarnação é a prova da experiência humana de Jesus. E importante também, pastor Gideão, demais irmãos, é que depois que ele se encarnou, através do seu nascimento, os evangelhos, eles enfocam o desenvolvimento físico, o desenvolvimento intelectual e espiritual de Jesus, como uma comprovação da sua humanidade. Amém. Nós vamos ver lá em Lucas capítulo 2, versículo 40, e também no versículo 52, o seguinte texto: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, conforme foi falado aqui já pelos irmãos. E no versículo 52 diz assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Amém. Ou seja, aquele crescimento, né, que os teólogos gostam de usar essa frase: Jesus crescia na vertical, no seu relacionamento com Deus, e na horizontal, no seu relacionamento com o próximo, na sua forma de se conduzir, tendo sabedoria, entendimento. Então isso é uma comprovação que de fato Jesus ele possuía uma natureza humana que veio através da encarnação do Verbo. Amém. Agora, irmãos, quais são, assim, os principais ensinamentos bíblicos sobre a identidade do Senhor Jesus? Vamos ver isso de uma forma dinâmica. A paz do Senhor, irmãos, eu me chamo Tainara e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a identidade do nosso Senhor Jesus Cristo. E para conhecer um pouco mais a nossa fé, o primeiro ponto a considerarmos é que as Escrituras, elas tratam tanto da divindade quanto a humanidade de Cristo. Em 1 João 4,3 diz: e todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o anticristo. Ou seja, Jesus ele veio em carne. Jesus experimentou as fraquezas não pecaminosas da natureza humana. Jesus sentiu sede, cansaço, fome, tristeza, dor. Como qualquer outro ser humano, ele nasceu, cresceu, ele se desenvolveu, aprendeu, fez aniversário, iniciou o seu ministério com 30 anos e morreu aos 33. Jesus, ele tinha nome, ele tinha família, ele tinha irmãos, ele tinha mãe, ele tinha um pai adotivo que era José. Assim como eu, você, todos os seres humanos. No entanto, o ensino a respeito da humanidade de Cristo não neutraliza a sua divindade, pois os evangelhos revelam as duas naturezas, a humana e a divina. Então, cremos, professamos e ensinamos que o Senhor Jesus Cristo é o único Filho de Deus, único mediador entre Deus e os seres humanos, enviado pelo Pai para ser o Salvador do mundo, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Por isso que em Romanos 9,5 o apóstolo Paulo diz assim: dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém? Desta forma, cremos na concepção e no nascimento virginal do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme as Escrituras diziam que ele seria gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem. Então, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, nasceu e viveu sem pecado, conforme Hebreus 4,15, que diz: como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado.
Por fim, cremos que o Senhor Jesus Cristo foi entregue nas mãos dos pecadores para ser crucificado pelos nossos pecados, mas ressuscitou corporealmente dentre os mortos ao terceiro dia, ascendeu aos céus e está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde intercede por nós, e voltará para buscar a sua igreja. Conhecemos então, através das profecias contidas nas Escrituras do Antigo Testamento, dos relatos do próprio Cristo a respeito de si e das pessoas que estavam à sua volta, bem como os ensinos dos apóstolos compilados no Credo dos Apóstolos, que o Senhor Jesus Cristo possuía tanto uma natureza divinal quanto uma natureza humana, sendo plenamente homem e plenamente Deus. E este foi o Conhecendo a Nossa Fé. Muito bem, voltando aqui do quadro Conhecendo a Nossa Fé. Vamos então para o primeiro tópico da nossa lição, que diz assim: a experiência humana no ministério de Jesus. Pastor Miguel, que exemplo temos nos evangelhos de atributos humanos de Jesus? Bom, são muitos os exemplos que poderíamos dizer. E primeiro, que ele nasceu de uma mulher, embora gerado por la acción sobrenatural do Espírito Santo. Él creció en estatura y en sabiduría. Y aquí me gustaría destacar algo bien importante. Él tuvo, Jesús, una vida normal. Él nació de una mujer, tu familia, todo normal. Tuvo una adolescencia normal. Él vivió en una casa normal. Y él compartió como cualquier persona en una familia normal. Entonces, cuando él llegó a cierta edad, a los 30 años, ya visitaba ya el templo, falaba, se destacaba, escutaba la Biblia. Es decir, él siempre tuvo una vida normal. Y hay personas, por ejemplo, que falan que no hay un periodo en la Biblia que no se fala qué es lo que pasó con Jesús en su juventud, hasta los 30 años. No tenemos algo que podríamos falar. ¿Y a dónde estaba él? ¿Para dónde fue? Y ahí que algunas denominações falam, no, él se fue para la India, no, él se fue para el Tíbet y cosas así. No, mis hermanos, Jesús siempre ficó donde él moraba. Y tenemos un texto bíblico que corrobora eso, Lucas capítulo 4, versículo 22. Y dice así: y todos le daban testimonio y se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no este es el filho de José? Entonces, cuando él faló eso, yo en eso me gustaría hacer una paradoja, no sé cómo podríamos decirlo así. Jesús estaba en el templo, él llegó ahí arriba del templo y faló así, del que están falando ahí en la Biblia, eso soy yo, eso soy el ungido. Ahí las personas falan, ¿vosé? ¿Filho de carpintero? ¿Qué negocio es ese? Y la verdad, mis hermanos, que como era tan normal ver a Jesús, fue como anormal que él falase que él era el enviado, que él era el filo de Dios. Entonces ya empezamos a ver que Jesús, él tenía una vida normal, él sufrió, lloró, se angustió y en fin, vemos que él tinha en su carácter emotivo, tenía emociones, sintió tristeza, sintió angustia, sintió alegría, sintió indignación, sintió ira de repente, se sorprendió. Se sintió atormentado en algún momento, se conmovió y lloró. Ese era Jesús, era normal. Mas aquí cuando ya empezamos a ver que él empezó a los 30 años, comenzó su ministerio, ahí comenzaron los atributos divinos a aflorar. Ahí empezó a trabajar el Jesús, el enviado, el ungido, el que empezó a hacer milagres. Y ahí comienza Juan 11, cuando en el túmulo llama a Lázaro. Después dice, él sintió fome, claro, lo que estábamos leyendo. En Mateo dice, eis que en un mar se levantó una tempestad tan grande que el barco era cubierto por las ondas. Él y por él estaba durmiendo. Jesús estaba tranquilo. Jesús estaba tranquilo porque él era el enviado. Él era el que iba a hacer la gran mudanza. Y dice aquí, él le fue feito semejante a los hombres, mas sin pecado. Y esa es una gran relevancia a destacar hoy, que Jesús moró entre nosotros, vivió entre nosotros una vida normal. Amén. Porém,
Él tenía un lado divino, sin pecado. Amém. Amém. O pastor Miguel colocou aí, né, vários fatos, né, que demonstram que Jesus era homem. Chorou, sentiu cansaço, ele já explicou isso aí. Tem um texto em João, capítulo 10, versículo 31 a 35, que os judeus pegam em pedras para poder arremessar em Jesus, para poder matar Jesus Sim. por apedrejamento. E aí Jesus faz a seguinte pergunta: por que vocês estão me apedrejando? Pelas obras que eu estou fazendo? E os judeus falam assim: não é pelas obras, mas é pela blasfêmia, né, que Jesus estava cometendo. Então, na verdade, eles responderam o seguinte: porque sendo tu homem, te fazes Deus. Então, olha só, os judeus, os inimigos de Jesus, querem apedrejar Jesus porque eles acham que Jesus está se fazendo Deus, sendo ele homem. Então, se os próprios inimigos enxergam a humanidade de Jesus, nós não enxergaríamos? Jesus é homem, plenamente homem. Amém. Plenamente Né? homem. Isso está muito claro, né? Diácono Gilson, como os evangelistas, né, apresentam a pessoa de Jesus? Então, todos eles, né, deixa bem claro, né, a humanidade de Jesus, a sua vida, vários relatos de várias situações que é apresentado nos evangelhos. Ele era natural na comunidade, ele tinha identidade, ele tinha CPF, claro que não existia na época, mas ele era um cidadão de um país, né, tinha cidadania, ele era judeu, comprovado. Ele participava de convidado para casamentos, né? Temos relatos de Jesus participando de casamento, onde ele fez o seu primeiro milagre. Ele visitou outras cidades diferentes, como o relato da mulher samaritana. Então, Jesus viveu como um judeu comum, normal. Cumpriu a lei, muito importante, né? Ele cumpriu a lei como um cidadão, como um judeu, como um religioso. Ele cumpriu, ele reconhecia a autoridade de Moisés e participava também das festas judaicas, né? Temos relatos de Jesus participando de várias festas judaicas, né? Então, isto vem corroborar tudo que a gente está falando aqui, demonstrando a humanidade de Jesus. Em Mateus 11, 19, Gilson, os judeus falam, né, que Jesus era amigo de publicanos e pecadores. O que viria a ser isso? Amigo de publicanos, né, quer dizer, oficiais, né, judeus que eram oficiais de Roma, traidores da pátria, e de pecadores, né? Isso mostra que face de Jesus, assim. É interessante, né, que muita gente até usa esse texto, pastor Gideão, para justificar alguma conduta que reprovável, né? Porque Jesus era amigo de publicanos e pecadores, sim, mas ele estava ali para resgatar eles da forma que eles viviam, da vida de pecado que eles viviam. Jesus não comunicava as mesmas obras que eles, né? Então, isso é mais uma comprovação que Jesus veio, né, para os pecadores, aqueles necessitados, né? Então, eles escandalizavam nisso em Jesus, né? Os fariseus, os religiosos da época, né? Por isso que Jesus interagia com todo mundo, né? É interessante, né, como que ele desenvolvia a sua religiosidade, não de uma forma assim radical, de uma forma assim exclusivista, como diz assim, né, isolado, né? Não, ele procurava interagir justamente para revelar, né, a salvação para os pecadores. E a gente vê também, diácono Gilson, o próprio Jesus assim visitando bastante casas de pessoa, né? Então, por exemplo, ele vai na casa de Levi, né, que depois é chamado de Mateus, um dos seus discípulos, ele vai lá almoçar, né, justamente lá, um dos lugares que ele é criticado. Aí ele vai na casa de Lázaro, de Simão, vai na casa de Simão, sogra de Pedro, interagindo com todo mundo, com as pessoas, entendeu? E todo mundo, né, de alguma forma quer receber Jesus na sua casa, né? E onde ele entra, a mudança acontece. É um relato, né, mais bonito do que a visita dele na casa de Zaqueu, né? Zaqueu. Hoje me convém pousar em sua casa. Maravilhoso isso, né? Isso aí. E ele entrou na casa de Zaqueu e depois ele disse, né, hoje chegou a salvação a essa casa. Jesus, o que você falou muito bem, né, Jesus não compactuava com o erro. Mas uma vez que ele estava na casa de alguém que vivia uma vida desregrada, ele estava ali para modificar alguma coisa. É isso aí. Ele estava ali para transformar alguma coisa. Alguma coisa tinha que acontecer naquela casa. É isso aí. Né? Os críticos chamavam ele de comilão e beberrão.
mas quem estava na casa era salvo. É isso aí. Eles não conseguiam enxergar, né, a profundidade que era uma visita de Jesus na casa La gran visita. nas suas casas. Evangelista Jason, como Jesus se relacionou com as autoridades religiosas? Sobretudo, né, dois grupos, né, que haviam naquele tempo, né, chamados de saduceus e fariseus. Então, pastor Gideão, Jesus ele tinha uma relação, podemos assim dizer, meio que conflituosa, desafiadora em relação a esses dois grupos ali que viviam naquele ambiente judaico. Nós vamos ver os fariseus, primeiramente, né? E é sabido que os fariseus, eles eram aqueles homens que se colocavam como os doutores da lei, apegados à lei de Moisés, principalmente à formalidade da lei. Eles não conseguiram compreender a plenitude da lei, o objetivo final da lei, que era apontar o próprio Cristo. Então Jesus tinha aquela relação assim meio que conflituosa, até porque os fariseus, como também os saduceus, eles sempre procuravam de alguma maneira tentar assim, armar, né, uma armadilha ali para Jesus e tentar induzi-lo a um erro ou uma contradição, podemos assim dizer. Os fariseus, eles eram os zelosos em guardar a lei, e Jesus os criticava por colocarem também tradições humanas, tradições orais, acima dos princípios de Deus. Nós vamos ver uma passagem bíblica lá em Mateus capítulo 15, versículo 3 até o versículo 9, que nos fala desse ponto. E eles frequentemente, Jesus frequentemente denunciava a sua hipocrisia, chamando-os de sepulcros caiados, pois aparentavam ser justos, mas tinham corações distantes de Deus. Então era aquele grupo ali que tentava de alguma maneira ficar em cima de Jesus ali, com um calo no pé e tentando de alguma maneira induzi-lo ao erro, mas Jesus sempre ali constante nas suas colocações, sempre mostrando também um aspecto da sua natureza. Jesus ele falava a realidade, Jesus ele mostrava, enquanto que os fariseus eles eram hipócritas, Jesus ele usava a sua sinceridade e principalmente da sua autoridade para denunciar o pecado dos fariseus, como também dos saduceus, que era um outro grupo religioso. Sobre os fariseus, né, que Jesus os condenou, chamando eles de sepulcro caiado, eles eram hipócritas e legalistas também, né? Como que a gente poderia pensar nos dias de hoje, Jason? Digamos assim, né? O que seria nos dias de hoje pessoas assim que poderiam ser não chamadas de fariseus, mas pessoas legalistas, hipócritas, entendeu? No meio da religião. Então, no meio da religião, acredito que no meio também das nossas próprias igrejas, né? Podemos ser tidas como evangélicas, são aquelas pessoas que gostam de repente, apontar o erro das outras pessoas, são aquelas pessoas que gostam de olhar sempre o comportamento do outro, ver as atitudes e, de repente, julgar, né, por algum tipo de comportamento que ele julga ser inadequado. São pessoas que nós podemos usar um termo, são os legalistas da atualidade. Sim. E tem também a questão dos rituais, né? De pessoas que se prendem demais a ritual, a um símbolo, a um ritualismo, entendeu? E deixam escapar a essência da verdade cristã. Entendeu? A essência da verdade cristã é você viver o cristianismo autêntico de Cristo, né? Viver verdadeiro, o amor, né? Amar ao próximo, evangelizar, fazer a obra de Deus. Mas tem gente que se prende muito a essas questões externas, né? ¿Existe isso, pastor? Hoje em dia existe isso? Existe muito isso. E existem até igrejas, né? Igrejas que se erguem com esse tipo de bandeira, né? De legalismo, ritualismo, né? Mas Jesus condenou os fariseus justamente por esse comportamento. E assim, Jesus falava que alguns deles não estavam indo para o céu e estavam impedindo também as pessoas de caminhar para o céu, né? De entrar, exatamente. Eles eram os condutores cegos. Condutores cegos. Conforme diz a Bíblia. E temos também um outro grupo chamado dos saduceus. Era outro grupo ali infiltrado ali no meio da religião judaica ali,
que esse grupo, eles tinham por característica, eles negavam a ressurreição e a existência de anjos ou espíritos. Eles também foram confrontados por Jesus, ou seja, Jesus não deixou barato para eles também não. Houve vários momentos em que Jesus os refutou, em que Jesus ele sempre usou da sua autoridade para poder contestar essas pessoas. E eles viam Jesus também como uma ameaça à sua posição política e religiosa, pois ele desafiava seu controle do templo e da liderança religiosa. Uma boa parte dos saduceus, eles eram sacerdotes, não é mesmo? Uma boa parte dos saduceus, eles eram sacerdotes, aquela classe religiosa, e neles, conforme já foi até falado aqui, neles não havia autoridade, eles se apegavam ali à lei, eles se apegavam aos seus costumes, às suas tradições, e assim levavam a sua vida religiosa. E quando as pessoas, os judeus, eles viam a autoridade de Jesus, viam o que Jesus fazia, Jesus ensinava, e ele ensinava como quem tinha autoridade, Jesus fazia milagres, fazia maravilhas, então eles começaram a se sentir ameaçados, por aquela nova liderança, podemos assim dizer, que estava surgindo, né? Que era Jesus, mas também não entendiam o segredo ou a proposta que Jesus vinha trazer, que Jesus não queria um partido político, Jesus não queria um partido religioso, Jesus veio para salvar o homem do seu pecado. Essa verdade eles não compreenderam. E também, assim, né, os saduceus, eles controlavam o templo também na parte financeira, né? Os negócios que eram feitos, né? Os cambistas que eram, né? Os vendedores, os vendilhões do templo, estavam todos sob controle desse grupo chamado de saduceus. E um dia Jesus pegou o chicote e saiu chicoteando todo mundo, derrubando aquelas bancas, né? Porque ele falava, né? A minha casa será chamada casa de oração. Casa de oração. E eles estavam fazendo, os saduceus, esse grupo majoritário que controlava todos esses negócios do templo, estavam fazendo o templo de covil de ladrões, né? Incrível, de ladrões. Muito bem, irmãos. O segundo tópico da nossa lição diz assim: heresias que negam a humanidade de Jesus. Então, as doutrinas que negam as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, comprometem de maneira direta e indireta a verdadeira identidade de Jesus. Não somente como o verdadeiro Deus, mas também como o verdadeiro homem. Então nós estamos falando aqui de duas heresias chamadas de apolinarismo e também monotelismo. Palavras difíceis, né? Não estão no nosso dia a dia, né? E então, para falar dessas duas heresias, nós vamos chamar um especialista, né? Alguém que conhece a fundo essa questão aí, né? Fala, pastor. Olá, amados irmãos. Hoje a gente vai pensar um pouco sobre uma das heresias que tentou desconstruir a verdade sobre a cristologia. A pessoa de Jesus foi motivo dos grandes embates da igreja contra aqueles que usaram a razão de forma soberba e não entenderam as verdades das doutrinas cristãs sobre a pessoa de Jesus. Um bispo muito famoso, por certo piedoso e um grande entendido das escrituras, o bispo Apolinário, ele era bispo de Laodiceia, ele se tornou uma pessoa muito importante no combate à heresia de Ário, ele era um árduo defensor da Trindade. E na tentativa de desconstruir ferrenhamente o arianismo, as ideias unitaristas de Ário, ele acabou excedendo na sua defesa e acabou criando uma outra heresia. O mal que ele queria impedir, ele acabou causando. Ele começou a ensinar que Jesus Cristo não era um homem completo no sentido de ser corpo, alma e espírito. Ele entendia que a natureza divina de Jesus estava na sua mente, no seu espírito. Logo, Jesus era um homem, digamos assim, meio homem, e na sua natureza, na sua parte mental, na mente, estava a pessoa divina. Isso é uma heresia, já que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Jesus tem corpo,
alma e espírito na sua visão, na sua parte humana. E Jesus é totalmente Deus e com toda a mente e os poderes divinos na sua parte divina. Nós temos duas naturezas e uma só pessoa. Ele não entendeu como essas duas pessoas se interagem no processo divino, já que a pessoa humana se submete completamente à pessoa divina de Jesus. Essa heresia foi condenada no Concílio de Calcedônia como uma das heresias que atentava contra a doutrina das duas naturezas de Jesus. O monotelismo é uma outra doutrina que se parece muito com as ideias de Apolinário. A diferença está em que ele dizia que Cristo só tinha uma vontade. Ele não tinha vontade humana, porque se ele tivesse vontade humana, então ele seria um pecador e não poderia salvar o homem. Então, Jesus agora tem uma vontade divina. Ele não tem aquelas características da alma que normalmente tem o homem. Esse Jesus do monotelismo é um Jesus desconfigurado, pior ainda do que as ideias de Apolinário. Na visão deles, Jesus só tem a vontade divina e não tem os outros sentidos da natureza humana. Essas duas heresias foram condenadas porque Jesus tem uma vontade humana e uma vontade divina, mas a vontade humana se submete à vontade divina. Nós temos uma interação e uma correlação completa das duas naturezas. A natureza humana, a mente humana, é absorvida pela mente divina, sem deixar que a mente humana de Jesus perca todas aquelas habilidades ou percepções naturais da mente humana. Jesus é homem até hoje. O Jesus divino se uniu ao Jesus homem para sempre. Nós não temos duas pessoas, nós temos uma única pessoa, duas naturezas que se interagem numa perfeição extraordinária. Nós temos um evento sui generis, ou seja, um evento que nunca houve em toda a criação, onde um homem está unido a uma natureza divina. Por quê? Porque quando o Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria, ele gerou Jesus sem a participação de Adão. Então Jesus nasce homem, mas nasce sem receber a natureza pecaminosa de Adão. O anjo disse assim a Maria: o ente santo que de ti há de nascer, há de ser o Salvador do homem. Então Jesus nasce, ele cresce, desenvolve na sua parte humana. Na sua parte humana ele se interage com as pessoas, ele sofre, ele tem dor, ele tem fome, ele tem sono, ele sente tristeza, ele se alegra, ele chora. Por quê? Porque Jesus é perfeitamente homem. Mas ele também não deixa de ser Deus, porque ele sempre foi Deus antes de se encarnar, e depois da encarnação ele continua Deus. O Jesus divino se une a uma natureza humana para conviver com ela para sempre em um corpo humano limitado. O Jesus humano é limitado na sua natureza humana, mas é ilimitado na sua natureza divina, porque nós temos um homem que foi morto, ressuscitado e transformado. Hoje Jesus tem um corpo parecido com o nosso, que é o corpo que nós vamos receber depois da nossa ressurreição, um corpo glorioso, sem doença, sem fraqueza, um corpo preparado para viver eternamente. Nós temos duas naturezas e uma pessoa divina. Nós temos duas naturezas, não duas pessoas. Nós temos uma mente divina que comanda todas as coisas, porque Jesus é 100% Deus e 100% homem. Ele é vero homem e vero Deus. Deus abençoe vocês. Muito bem, irmãos. Retornamos do quadro aí Fala Pastor. Deus continue abençoando o pastor Jairo Carvalho, pastor presidente dessa igreja, né, que sempre tem contribuído de maneira eficaz para as nossas aulas. Então vamos agora para o nosso terceiro tópico da lição, que diz assim: como as heresias se apresentam nos dias atuais. Né? Então nós vamos agora falar sobre algumas heresias, né? Algumas seitas, algumas heresias, como elas se apresentam nos dias de hoje, e a relação dessas heresias com a humanidade de Jesus, ou com a pessoa de Jesus. Né? Então nós sabemos que existem muitos grupos religiosos chamados de heterodoxos, e eles são mais propensos a negar a divindade de Cristo do que a sua humanidade, como as religiões e grupos orientais, as testemunhas de Jeová, os muçulmanos, os cristadelfianos, os grupos espíritas, né,
a Igreja da Unificação do Reverendo Moon, entre outros. Então nós vamos agora responder algumas perguntas, né, dos irmãos sobre heresias do nosso tempo que afetam a pessoa de Jesus Cristo, nosso poderoso Deus. A paz do Senhor, irmãos, eu sou Yasmin e eu tenho uma pergunta para o pastor Gideão. O que a nova era diz sobre a pessoa de Jesus Cristo? Muito bem, obrigado pela pergunta. Antes da gente responder objetivamente, vamos falar um pouquinho sobre esse movimento, né? A nova era é um movimento, né, espiritual que surgiu na década de 70 e surgiu no mundo ocidental. É uma forma de pensar, ver e agir. Não é uma igreja. Então a gente não vai achar, né, uma igreja com uma placa lá, igreja de nova era, ou igreja da nova era. Não é uma igreja. A nova era é um movimento. E ela também não tem doutrinas fixas. Não tem um chefe, não tem um cabeça, né? E não tem também uma disciplina comum. Então, é muito difícil também a gente receber alguma coisa da nova era em virtude dessa forma que eles têm, né, de compreensão, né, do mundo espiritual. A nova era é também uma tentativa de conectar o ser humano ao transcendente. Então eles gostam muito de usar esses termos. Ao invés de falar, né, ligar o homem a Deus, religar o homem a Deus, então eles sempre falam do transcendente. Mas que transcendente é esse? Esse transcendente não é o nosso Senhor Jesus Cristo, não é Deus Pai e nem Deus Espírito Santo. É simplesmente uma entidade, né? E é a utilização de conhecimentos e práticas do ocultismo, esoterismo e magia. Então imagine se nós podemos, né, nos relacionar, né, ou ter comunhão com alguém desse movimento, né, que preza pelo ocultismo, esoterismo e magia. De maneira alguma, né, longe de nós essas coisas. Eles são também panteístas. O que é panteísta? Panteísta é quando você acredita que Deus é tudo e tudo é Deus. Então vamos pegar um exemplo aqui, né? Uma flor. Né? Então um panteísta ele pode pegar uma flor, cheirar aquela flor e dizer assim, não, essa flor aqui é Deus. Deus está nessa flor, mas essa flor também é Deus. Nós sabemos que Deus, nosso Deus, está presente em todos os lugares. Deus é onipresente. Mas o panteísta crê diferente. Ele crê que Deus é a própria natureza, sim, digamos assim, né? Deus está espalhado, diluído na natureza. Então eles são panteístas e eles creem também na reencarnação. Né? Mais um motivo para a gente se afastar desse movimento. Tomar cuidado, né? Nós não cremos em reencarnação, nós cremos em ressurreição. E esse movimento, né, que é um movimento danoso, perigoso, o que esse movimento diz acerca de Jesus Cristo? Primeiro, diz que Jesus Cristo foi um mestre iluminado. Então, olha só, tipo assim, é muito pouco para Jesus Cristo, né, Gilson? Você dizer que Jesus simplesmente foi um mestre iluminado é pouco para ele. Jesus não é meramente um mestre iluminado. Ele é o Filho de Deus, ele é o Senhor. Ele é o próprio Deus. Criador de todas as coisas. Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas. Mas para a nova era, Jesus é um mestre iluminado. Entre muitos, né? Então quer dizer que existem outros também. Isso aí, citam outros. Tem outros também que são ali, estão em pé de igualdade com Jesus Cristo. Né? Então, e diz que a única diferença entre Jesus Cristo e os demais seres humanos é que ele se deu conta de sua divindade, enquanto a maioria dos homens ainda não a descobriram. Então a nova era tem essa ideia, né, de que o homem é um Deus. Aliás, tudo é Deus, é o panteísmo, né? Então, se tudo é Deus, eu também sou um Deus na concepção da nova era. Todos nós aqui somos deuses. Então, a diferença básica entre Jesus Cristo e nós é que Jesus Cristo descobriu a sua divindade antes de nós. A gente precisa de um processo para descobrir isso, né? Isso. E o nosso entendimento em relação a isso é diferente, né? É diferente. Porque aí nós entendemos que em Deus nós existimos, né, e nos movemos e respiramos. Ou seja, Deus é o criador de todas as coisas e todas as coisas são sustentadas por Ele, porque nada tem vida em si mesmo. Então, pelo poder de Deus, as coisas são sustentadas pelo seu poder. Isso aí. Né? Glória a Deus. Então, há uma distância abissal entre
O Senhor Jesus Cristo, que é homem, mas que é Deus, e nós, que somos, né, seres humanos, somos criaturas, criados, a bem da verdade, a imagem e semelhança de Deus. Mas estamos numa distância muito grande do nosso Criador. Mas a nova era diz que Jesus descobriu a sua divindade e nós deveríamos também descobrir a nossa divindade. Então, dessa forma, a nova era tira o caráter único e irrepetível do Senhor Jesus Cristo, como Filho de Deus. E aí, eles também vão, de certa forma, ridicularizar o fato, né, de que nós cristãos falamos que Deus se fez homem. Porque eles pregam justamente o contrário. O homem se faz Deus. Então nós precisamos nos fazer Deus. Nós temos que descobrir a nossa divindade. Então quando nós pregamos que o nosso Deus, Todo-Poderoso, Eterno, Criador, ele se humilhou, né, se humilhou e veio aqui nascer como um ser humano, se tornando homem, isso para eles é uma piada. ¿Eh? Yo acho que ellos no resisten el poder entender que el povo de Deus, el povo escolhido, ele está debaixo da presencia de Dios y que Dios nos cubre, que Dios nos protege, que es el que nos abençoa. Entonces yo pienso que esa nueva era quiere diminuir todo lo que tiene que ver con Deus bíblico. Eso es. Sim. Um ponto, pastor Gideão, que eu achei interessante, mas para o lado perigoso, ardiloso, é quando o senhor disse que eles não têm, a nova era não é uma igreja, né? Não tem assim um templo, porque hoje em dia muitas pessoas são arredias a isso aí, a um templo, a uma visitação a um templo, a uma igreja, podemos assim dizer. Então, como são conceitos errôneos acerca de Deus, da sua palavra, da natureza de Deus, enfim, isso é perigoso, porque a pessoa ela pode se aproximar mais fácil desse tipo de ideia. E a pessoa começar a ter já aqueles conceitos errados, errôneos, acerca da palavra de Deus, acerca da salvação, acerca da sua própria natureza, conforme foi dito aqui, né, que o homem ele pode ser Deus, ou ele tem que se descobrir como um Deus. Então, assim, são conceitos que vão chegando sorrateiramente nas pessoas por aí, quem segue essa ideologia, esse ensinamento, não é mesmo? Então isso é um perigo muito grande para nós, né? Para as pessoas que não conhecem. E também uma ideia da nova era, um conceito da nova era pode estar no nosso meio cristão. A gente serve a Deus, a gente tem a Bíblia como a nossa regra de fé e de prática, de conduta, mas a gente pode, assim, escorregar em algum momento e conceber um pensamento da nova era no nosso meio. E a gente continua sendo cristão, a gente acha que está tudo certo, mas tem uma ideia, tem um pensamento da nova era em nosso meio. Um deles é esse perigo da gente achar que a gente é Deus, né? Que a gente pode tudo. Né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Sim. Não, e são pessoas no mundo, né, que são envolvidas em relação à nova era, pessoas poderosas, né, pessoas ricas, pessoas famosas. Que são, a mídia está aí. Mídia, cantores, atores, gente famosa que são envolvidos, são engajados na questão da nova era. E a gente consegue perceber, pastor Gideão, o espírito do anticristo nisso aí. Sim. Né? A gente consegue perceber isso. Na base de tudo está lá o anticristo. O anticristo agindo, o espírito dele está aí. Eu diria o seguinte, né? Alguns do movimento, né, da nova era, né, obviamente não são todos, alguns, dizem, né, falando acerca da pessoa de Jesus, que Jesus visitou a Índia. E de lá ele obteve os ensinos que ele ministrou quando viveu aqui na Terra. Então, aquele período que o pastor Miguel falou, que Jesus viveu dos 12 até os 30 anos, né, que geralmente os estudiosos chamam de anos da obscuridade, porque a Bíblia não fala o que Jesus fez dos 12 até os 30, né, e existe uma máxima dentro do conhecimento que fala o seguinte, né, quando você não sabe de alguma coisa, você deve se calar. Se você não sabe, se a Bíblia não mostra o que Jesus fez dos 12 ao 30, eu tenho que me calar. Mas a gente sabe que nesse período ele continuou estudando a Bíblia, continuou sendo uma pessoa normal, obviamente. Mas alguns na novela falam que nesse período, nesses anos da obscuridade, Jesus foi na Índia e aquilo que Jesus ministrou depois, nos seus 3 anos de ministério, é fruto daquilo que ele aprendeu no hinduísmo.
Então eles abraçam também Jesus. Jesus também é uma pessoa iluminada, tal, né? E que descobriu a sua divindade, e esse movimento está aí espalhado pelo mundo e é um movimento demoníaco. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o cooperador Bruno. Eu tenho uma pergunta para o diácono Gilson. O que os mormons ensinam acerca de Jesus Cristo? Então, irmãos, a questão, né, nós estamos falando agora um pouco sobre heresias, né, já é um pouco assunto da nossa lição também. Nós temos que entender a questão da heresia, né, todo aquilo que a pessoa, a heresia, uma religião, uma denominação ou uma religião que é fundada em torno de uma pessoa, né, que evoca para si que ela é a verdadeira, né, que difere totalmente, né, da igreja apostólica, da igreja histórica, primitiva, né, é heresia, é uma seita, né, fundada em cima de uma pessoa, né. Aqui nós temos os mormons, né, fundado em cima de Joseph Smith, né, um homem de conduta duvidosa, né. Então essa religião foi fundada em cima desta pessoa, e dentre as heresias tem outros fundadores do adventismo, né. O Jason vai comentar aqui depois dos testemunhos de Jeová, né, que eu acredito que ela é mais perniciosa, mais sutil do que, né, que engana muita gente, né. Então os mormons, eles falam, são aberrações, né, que eles falam, são chamados de a Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, né, ensina que Cristo e o diabo são irmãos. São coisas assim. Misericórdia. Difícil, né? Filho da blasfêmia, alva. né? Blasfêmia. O filho da alva é nosso irmão mais velho e o irmão de Jesus Cristo. Uma coisa assim. Eles ensinam também que Jesus Cristo era casado, ela tinha várias mulheres. São coisas assim, estranhas, né? Que estranhas aos nossos ouvidos, né? Ele era filho de Adão e Maria. São coisas que soam estranho. Então, isso aqui é fácil identificar que são coisas, mesmo assim engana muita gente, né? Inclusive, Gilson, eles falam que Jesus era casado, e aquele casamento em Caná da Galileia, eles falam que foi o casamento de Jesus, do próprio Jesus. Sem precedente. Né? Sem precedente. A gente lendo o texto bíblico, a gente tá claro ali que Jesus foi convidado, o texto fala isso, mas eles distorcem, né? Distorcem a palavra de Deus e falam, não, Jesus é que estava casando em Caná da Galileia. Uma vez eu fui abordado, né, por dois jovens. Geralmente a gente, né, vê assim, dois jovens, né, bem vestido, de camisa branca, gravata. Eu fui abordado por dois jovens. São chamados de Elder. Aí eles chegaram para mim e falaram o seguinte: se eu não estaria, né, disposto, se eu não permitia que eles me falassem um pouco acerca da palavra de Deus. Eles queriam, né, conversar comigo sobre as Escrituras, sobre a palavra de Deus. E aí queriam marcar um horário comigo, né, que fosse na minha casa, ou que fosse numa praça, em algum lugar, se não pudesse ser na minha casa, mas que eles estavam muito interessados, né, em me explicar a palavra de Deus. Né? E aí eu tive que dar uma resposta para eles. Né? A minha resposta foi: olha, eu conheço a palavra de Deus. Isso. Eu já tenho a palavra de Deus. E aí eu recusei o convite deles, né? E tipo assim, eles jogaram uma para mim, eu devolvi para eles: olha, eu já conheço a palavra de Deus. Muito obrigado, tal. Eles são bem disciplinados em lo que se refere ao trabalho. As pessoas que não conhecem a Deus, que nunca han visitado uma igreja e se encontram com um mormon, en primer impacto, eles andam, pero de etiqueta, falam muito bem, fazem um trabalho bem disciplinado em las ruas, e que isso, uno tem que destacar algumas coisas que eles fazem bem. Agora, o que tem por detrás, a grande heresia, aí está o coração de todo o problema, o perigo. Paz do Senhor, irmãos, eu sou o diácono Márcio. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o evangelista Jason. O que os testemunhos de Jeová ensinam acerca de Jesus Cristo? Esse outro grupo, né, o segmento religioso, tido pela doutrina ortodoxa, podemos dizer assim, como sendo um movimento herético, né? São as testemunhas de Jeová. Nós vamos ver aqui algumas características desse grupo. As testemunhas de Jeová, elas são um grupo religioso que se diz cristão. Diz, né? Se diz cristão. Aqui já existe já uma pontinha, né, de engodo, podemos assim dizer, né? Eles foram fundados no final do século XIX nos Estados Unidos.
pelo empresário americano Charles Taze Russell. E eles se caracterizam por, primeiramente, ter uma interpretação própria, traduzindo-a para a sua versão. A versão bastante conhecida por muitos como a tradução do Novo Mundo, onde ali nessa versão eles usam uma interpretação errônea das Escrituras, completamente fora do seu contexto bíblico. Tem até um provérbio teológico, podemos assim dizer, né, que diz que toda palavra que você ensina, todo ensinamento fora do seu contexto, cria-se um pretexto para uma heresia. Agora, Jason, isso é muito perigoso, né? Eles criam uma interpretação própria e uma tradução própria. Então, na verdade, você inventa um texto, não é isso? Inventa um texto, exatamente. Porque, por exemplo, a mesma Bíblia que nós lemos é a mesma Bíblia que o católico, é certo que lá tem outros livros que a gente não tem. Sim. Né? Mas, assim, o texto é o mesmo, a Bíblia cristã, católica, os presbiterianos, os batistas, assembleianos, Deus é amor, cruz, é o mesmo texto. Agora, o que eles fazem é algo diferente. Eles têm uma... Interpretam e modificam. Eles modificam o texto, né, e interpretam de uma outra forma. Então, quer dizer, não é mais a nossa Bíblia. Exatamente. Então não pode... só por esse fato já não podem mais ser considerados como verdadeiros cristãos. Verdadeiros cristãos. Então, algumas das suas ideias, eles recusam o serviço militar e transfusões de sangue. Às vezes até todos nós, eu creio que já vimos aí reportagens, às vezes uma criança, né, filha de um casal que segue essa doutrina, está precisando ali de uma transfusão, de um atendimento médico mais especializado e não consegue porque os pais eles têm essa ideia errônea, né? Então recusam a transfusão de sangue, não creem na Trindade, que é assim aquela doutrina fundamental para a nossa fé cristã, crê na existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nas três pessoas distintas aí da Trindade, tendo a mesma glória, o mesmo poder, a mesma honra, o mesmo grau de autoridade, né? E eles também não creem que a alma é imortal. Algumas das ideias deles, né? E muito importante também nós conhecermos o que eles afirmam acerca de Jesus Cristo. Eles não creem que Jesus seja um com o Pai e o Espírito Santo. Ou seja, não creem na Trindade. Falamos aqui agora, que é um dos pilares da nossa fé cristã. Nós cremos que o próprio Jesus, ele disse, eu e o Pai somos um. Ele disse, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então são inúmeros textos na Bíblia que afirmam essa singularidade de Jesus, ele como sendo Deus, o Espírito Santo como sendo Deus e o Pai como sendo Deus. Um outro ponto, eles creem que haja um Deus, mas esse Deus, né, com um D maiúsculo, chamado Deus de Abraão, Moisés e de Jesus. E eles colocam Jesus num patamar inferior a Deus. Então eles creem que eles até creem que Jesus é o Filho de Deus, mas não o Deus Todo-Poderoso. Jesus, então, ele foi uma criatura, ele foi criado por Deus. Ele é a primeira criatura, logo não é eterno. É uma das suas ideias. E a Bíblia fala o contrário. A Bíblia fala, o próprio Jesus, ele disse, antes que Abraão existisse, ele disse, eu sou. Então, ele esteve presente, Jesus esteve presente na criação, Gênesis 1:1. São vários textos bíblicos que afirmam a eternidade de Jesus. Um outro ponto, Jesus não é Deus, mas o Filho unigênito de Deus. Uma espécie de um Deus menor, um Deus diminuído. Uhum. E um outro ponto importante, na tradução bíblica deles, que é a tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová, eles afirmam o seguinte, lá em João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Mas espera aí, parece, né, muito o texto bíblico que nós lemos, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Só que esse Deus deles é um Deus
que vem com uma letra minúscula. E era um Deus. Um Deus. Era o Deus, era um Deus. Diminuindo assim a pessoa de Jesus Cristo. Infelizmente. Então, esse grupo chamado de Testemunhas de Jeová é um segmento herético que está no meio aí da sociedade, muitas das vezes fazendo adeptos, seguidores, e a nossa tarefa como cristãos é falarmos aqui a verdade, mostrarmos o que a Bíblia afirma acerca de Jesus Cristo, acerca da Trindade, acerca de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas os três sendo apenas um Deus em três pessoas distintas. Irmãos, estamos chegando aqui ao final da nossa aula de hoje, e eu gostaria que cada um aqui desse uma palavra rápida, né, fazendo as suas considerações finais. Parte aqui em relação a essa conclusão dessa aula tão maravilhosa que nós podemos aprender hoje aqui com os irmãos. Ficou claro para nós que Jesus, ele era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Nele se concentrava essas duas naturezas. Ele não era duas pessoas, mas apenas uma pessoa distinta das outras, ou seja, distinta do Pai e do Espírito Santo. Porém, possuidor da mesma essência e da mesma substância com o Pai. E saber discernir a realidade da pessoa de Cristo e as suas duas naturezas implica em reconhecermos a nossa salvação em Cristo. Amém. Porque aquele que um dia morreu na cruz do Calvário, ele era homem e também ele era Glória a Deus. As duas naturezas concentradas na pessoa de Jesus. Mas Jesus morreu como homem. Porque se ele não morresse como homem, ele não poderia ser o nosso resgate. Ele nosso não poderia representante, ser o nosso representante ali da raça humana, o segundo Adão, conforme escreveu o apóstolo Paulo. Esse assunto traz algumas implicações para a gente, né? Dentre várias implicações, eu acredito que alenquei duas principais, né? Uma foi essa que Jasson falou, né? Eu queria até citar aqui 1 Timóteo, Jasson, capítulo 2, versículo 5, que diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Poderia ficar só aí, né? Mas, vírgula, homem. Para exemplificar justamente isso que você falou, Jasson. A encarnação de Jesus, ele se tornou o Cordeiro de Deus para derramar o seu sangue, né, para a purificação dos nossos pecados. E o outro texto que eu queria falar para os irmãos aqui é sobre a implicação de Jesus como sumo sacerdote, que está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. Nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer, mas nós temos um que, como nós, ele padeceu. Tudo foi tentado. Ele sofreu muitas coisas aqui, na sua humanidade. Né? Então nós podemos achegar com confiança ao trono da graça, sabendo que Jesus, ele pode e ele vai se compadecer de cada um de nós que chegarmos a ele com fé, acreditando Glória nisso. a Deus. Glória a Deus. Precioso los comentarios que podemos falar y resumiendo, tenemos la gran benção de poder falar de nuestro Creador, del unigénito, de aquel que vivió cosas similares que nós vivimos hoy, cosas que podemos decir, él se cansó, él sabe lo que es estar pasando por alguna adversidad, él sabe lo que es pasar, estar sozinho, él sabe todo lo que nós podemos vivir en esta tierra. Y a veces nós ficamos así medio triste porque pensamos, ¿será que el Señor sabe lo que yo estoy pasando hoy? Mi problema, viviendo esta tristeza, esta depresión o este gran problema. Sí, el Señor sabe. Pero Dios nos mostró, Jesús nos mostró que Él tiene algo que Él me sobrepasó a mí. Yo creo que a vosotros también, que nos están oleando aquí en esta aula, que Él fue dependiente da vontade do Pai y sumisión a Él en todo. Porque Él podría, si nosotros pudiésemos hablar aquí, Él podría hacer así y los anjos estaban a disposición de Él. Mas Él no quería activar eso.
Él hasta el último, hasta el último. Entonces, nós temos o privilégio de poder falar sobre Jesus. Irmãos, também um momento importante agora é o momento das nossas ofertas, né? E nós queremos convidar você a ofertar através do PicPay, através de transferência bancária, através de Pix. E nós também temos uma campanha maravilhosa chamada de Campanha dos 1000 Valentes. E através dessa campanha, nós temos certeza que vamos adquirir esse espaço onde nós estamos aqui. E você pode participar conosco dessa campanha, se inscrevendo e sendo também um contribuinte da obra do Senhor. Verbo vivo, viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Agora chegamos no momento de perguntas e respostas para ver quanto nós assimilamos do conteúdo desta aula. Preparados? Bora para a primeira pergunta. Pergunta de número 1. Sobre a experiência humana de Jesus, marque a alternativa correta. Letra A. Ele frequentemente se isolava da sociedade para não se misturar com os pecadores. Letra B. Ele não tinha amigos e ia constantemente na sinagoga para falar com o Pai. Letra C. Ele viveu uma vida social e religiosa ativa. Letra D. Ele evitou qualquer interação com as pessoas. Tempo na tela. E a resposta correta é a letra C. Ele viveu uma vida social e religiosa ativa. Pergunta de número 2. O que a Bíblia ensina sobre a identidade de Jesus Cristo? Letra A. Ele é o Filho unigênito do Pai. Ele possui duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Letra C. Ele é plenamente Deus e plenamente homem. E letra D. Todas as respostas estão corretas. Tempo na tela. E a resposta correta é letra D. Todas as respostas estão corretas. Pergunta de número 3. Qual exemplo nos evangelhos mostra atributos humanos de Jesus? Letra A. Ele nunca sentiu fome ou sede. Letra B. Ele cresceu em estatura e sabedoria. Letra C. Ele era incapaz de sentir dor ou cansaço. Letra D. Ele não demonstrava emoções humanas.
Resposta correta, letra B. Ele cresceu em estatura e sabedoria. Pergunta de número 4. Como Jesus se relacionava com os fariseus e saduceus? Letra A. Ele confrontava suas doutrinas e práticas e denunciava suas hipocrisias. Letra B. Ele sempre concordava com suas doutrinas. Letra C. Ele evitou qualquer contato com eles. E letra D. Ele aceitava suas tradições sem questionar. Tempo na tela. E a resposta correta é a letra A. Ele confrontava suas doutrinas e práticas e denunciava suas hipocrisias. Muito bem, Deus abençoe vocês. Y ahora, para finalizar, vamos a orar. Pai amado Señor, queremos te agradecer nuevamente por esta preciosa EBD, Señor, onde pudimos, Señor, Pai amado, falar de ti, donde pudimos falar también de todo el proceso, Señor, que conllevó contigo hasta hoy, Señor. Pai amado, obrigado por todos los que nos asisten, obrigado por todos los que están presentes, Señor, y para que nos continuemos motivándonos, Señor, en la EBD y en la búsqueda genuina de tu palabra, Señor. Gracias te damos una vez más, en nombre de Jesús. Amén. Amém. Amém. Até mais, irmãos. Abençoe, irmãos. Amén.